Fala, gênio! Vambora aprender matemática. Meu nome é Marlon, sou matemático. Na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de trigonometria, ainda colocando a mão na massa, gênio. E você lembra, você só vai aprender matemática se você se exercitar. Então, hoje mais uma aula de exercício. Gênio, antes da gente ir para a aula propriamente dita, para resolver essa questãozinha da EFON, eu sempre lembro, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, está tomando bomba no colégio ou que está precisando porque está se preparando para provas do Brasil afora. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Então vem comigo, porque depois da vinheta a gente resolve mais uma questãozinha. Então, vem! Gênio, a questãozinha já está aparecendo aí do lado para você. Lembre-se do padrão. Pause o vídeo, pegue todas as informações, passe elas para o seu caderno e tente resolver essa questão com afinco. Gaste o tempo que for necessário para você tentar resolver a questão. Não se preocupe em acertar. O objetivo é se exercitar, beleza? Os erros fazem parte do processo. Tranquilo? Leia comigo a questão. Simples. Determine o perímetro do triângulo ABD em centímetros representado na figura abaixo. Figura essa que está aparecendo aí e que eu já deixei aqui do lado para você. Tranquilo, gente? Tranquilo. Note o seguinte, nós temos aqui um ângulo de 30 graus, uma distância BC de 10 centímetros, beleza? E aí, a partir do vértice D do triângulo ACD, foi traçada uma reta, beleza? Que corta o segmento AC em um ponto tal que a distância de A até B é x, que é justamente a distância de D até A. Tranquilo? Tranquilo. Então, se esse pedacinho aqui é x e esse pedacinho aqui é x, de cara a gente já sabe que o triângulo ABD, que nós queremos calcular o perímetro 2P do triângulo ABD, nós já sabemos que esse triângulo é isósceles, beleza? Por quê? Porque ele tem dois lados iguais. Além disso, esse é um triângulo retângulo, por conta desse ângulo aqui. Inclusive, o triângulo ACD também é um triângulo retângulo. Beleza? Beleza. Então, se esse triângulo ABD é um triângulo retângulo, eu sei que esse ângulo que está aqui é igual a esse ângulo que está aqui. Além disso, eu sei quanto que vale esse ângulo, né? Por quê? Porque se esse triângulo ABD é um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é de 90 graus, então, se esse triângulo é isósceles, esses dois ângulos que estão aqui na base, necessariamente, vale 45 graus cada um. Beleza? Agora, eu vou usar aqui um teorema que nós aprendemos lá na geometria. Você precisa ter essa visão, pelo menos para resolver essa questão por esse caminho. Observe que esse ângulo de 45 graus, ele é externo ao triângulo DBC, beleza? Esse ângulo de 45 graus é o ângulo externo ao triângulo DBC. Nós sabemos lá da geometria euclidiana que se eu tenho aqui, ó, um triângulo e eu olho para o ângulo externo desse meu triângulo, nós sabemos, pelo teorema do ângulo externo, que o ângulo externo de um triângulo, ele é a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele, beleza? Então, se aqui é A e aqui é B, eu sei que o alfa é A mais B, ou seja, o ângulo externo, ele é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Tranquilo? Então, nesse triângulo BCD, esse ângulo de 45, ele é externo a esse triângulo. Logo, ele é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Não adjacentes a ele são o triângulo, são um ângulo de 30 graus e aquele ângulo lá que eu não sei. Só que, se esse ângulo de 30 mais aquele ângulo lá tem que ser somados
e quando eu somo esses ângulos, eu encontro 45, eu sei que necessariamente esse ângulo aqui tem que ser de 15 graus, beleza? Por quê? 30 mais 15 dá 45. Então, necessariamente, isso daqui tem que valer 15 graus. Beleza? Se esse ângulo aqui vale 15 graus, então observe agora com um pouco mais de carinho o triângulo ACD. O triângulo ACD, ele é um triângulo em que um dos ângulos dele vale 90, o outro vale 30 e o outro vale 60. Que triângulo é esse? Esse é o famoso triângulo egípcio, né? Então, uma das formas de resolver essa questão é utilizando o fato de que esse triângulo ACD é um triângulo egípcio. Então, se você quiser resolver por essa forma, se isso daqui vale 2L, isso daqui vale L, isso daqui vale L raiz de 3. Você consegue resolver. Mas eu não vou utilizar isso, só estou dando essa dica, porque seria uma forma interessante de resolver e até mais rápida do que a que eu vou utilizar aqui. Beleza? Show de bola. Mas eu vou usar só a trigonometria mesmo, tá bom? Não vou usar esse fato do triângulo egípcio lá da geometria. Show de bola? Agora, então, vamos olhar aqui de outra forma. Eu quero calcular esse perímetro aqui, né? O perímetro do triângulo ABD, beleza? Esse perímetro é a soma dos lados, ou seja, é x mais y. Então, eu já sei que a expressão para esse meu perímetro é 2x mais y, beleza? Agora eu preciso calcular o valor de x e o valor de y. Para calcular o valor de x e o valor de y, eu vou utilizar a trigonometria nesses triângulos aí. Observe o seguinte, esse segmento AC aqui, ele vale esse mais esse, ou seja, x mais 10. E esse outro segmento aqui, ó, DA, ele vale x. Então, no triângulo ACD, se eu fizer a tangente desse meu ângulo aqui, que é um ângulo de 60, eu vou ter o seguinte, x mais 10 dividido por x tem que ser a tangente de 60. Vou escrever isso. X mais 10 sobre x é igual a tangente de 60. Lá da nossa aula sobre ângulos notáveis, quanto que valia a tangente de 60? Você já tem que saber de cor. Tangente de 60, raiz de 3. Então eu sei que x mais 10 sobre x é igual a raiz de 3. Show de bola! Agora eu vou olhar para o meu triângulo pequenininho aqui, porque aqui eu já tenho uma expressão que envolve o x. Agora eu vou caçar aqui uma equação que relacione x e y, beleza? E eventualmente aí uma função trigonométrica, uma relação trigonométrica. Nesse triângulo é simples, né? Porque ele é um triângulo isósceles 45 graus. Então, por exemplo, se eu pegar x sobre y, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, cateto oposto dividido pela hipotenusa, é o seno desse ângulo de 45 aqui, ó. Então, se eu olhar no triângulo ABD e dividir x por y, isso daqui é o seno de 45. Seno de 45, lá da nossa aula sobre ângulos notáveis, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 também pode ser escrito como 1 sobre raiz de 2, beleza? Eu vou deixar 1 sobre raiz de 2, porque vai facilitar para mim fazer essas contas, beleza? Eu não espero que o aluno consiga perceber isso de cara. Eu só sei que 1 sobre raiz de 2 é a forma mais fácil de deixar esse seno de 45, porque eu já resolvi a questão, beleza? Então eu quero tomar o menor tempo possível. Então 1 sobre raiz de 2. Mas se você coloca lá 2, raiz de 2 sobre 2, daria no mesmo. Tá bom? Ótimo. Então aqui, ó, eu acabei de ter duas equações. Duas equações essas que são suficientes para eu encontrar o valor de x, o valor de y e substituir aqui, ó, para encontrar o perímetro do meu triângulo. Beleza? Então veja, é uma questão simples. Ela só engloba aqui algumas coisas que nós já estudamos. E, inclusive, por esse caminho que eu estou tomando para resolver, eu utilizei também o teorema do ângulo externo que a gente aprendeu lá nas nossas aulas de geometria. Beleza? Então vamos manipular aqui essa equação 1. Então, na equação 1, eu sei que x mais 10
vou passar esse x para lá multiplicando, ó, ele é igual a raiz de 3 vezes x. Beleza? Raiz de 3 vezes x. Passo esse x para lá, eu vou ter que raiz de 3 vezes x menos x é igual a 10. Beleza? Coloca esse x em evidência e você vai ter que x que multiplica raiz de 3 menos 1, isso é igual a 10. Ou seja, o x é igual a 10 dividido por raiz de 3 menos 1. Vamos racionalizar isso aqui? Racionalizando isso aqui, eu tenho que multiplicar por raiz de 3 mais 1 em cima, raiz de 3 mais 1 embaixo. Beleza? E aí eu encontro o seguinte. Eu encontro que x é igual a... Em cima vai ficar 10, que multiplica raiz de 3 mais 1. Embaixo, raiz de 3 ao quadrado dá 3 menos 1, 2. Beleza? Então fica sobre 2. De forma que você pode cortar aqui, ó. Então, o valor de x, ele é 5, que multiplica raiz de 3 mais 1. Beleza? Acabamos de encontrar o valor de x. Só que olha só, na equação 2, eu sei o seguinte, que x sobre y é igual a 1 sobre raiz de 2. Ou seja, o y, ele é raiz de 2 vezes x. É só lembrar de Jesus multiplicar em cruz, você vai ter que x sobre y é igual a 1 sobre raiz de 2. Lembra de Jesus? Multiplica em cruz, você vai ter que y é igual a raiz de 2 vezes x. Só que o x, gênio, você já tem aqui, beleza? Então é só você multiplicar esse x por raiz de 2, de forma que você vai ter y igual a 5 raiz de 2, beleza? 5 raiz de 2 vezes raiz de 3 mais 1. Então, 5 raiz de 2 vezes raiz de 3 mais 1. Tranquilo? Esse é o valor de y. Veja que o y, ele é o x que apareceu aqui, vezes o raiz de 2, por conta dessa equação aqui. Então, é o x que está aqui, ó, vezes raiz de 2. Maneiro? Maneiro. Então agora, para achar o perímetro, é simples. 2x mais y. Perímetro é a soma dos lados. Perímetro, soma dos lados. Soma dos lados, eu tenho 2 catetos valendo x e uma hipotenusa valendo y. Beleza? Então, eu sei que o perímetro 2P vai ser 2 vezes x, ou seja, 2 vezes esse cara aqui. 2 vezes 5 vai dar 10. Então, eu já sei que vai dar 10 que multiplica. Eu vou fazer mais... Não vou multiplicar por 2, não. Para ficar mais rápido ainda. Vou deixar 2 que multiplica 5 vezes raiz de 3 mais 1. Vai ficar assim. 2 que multiplica 5 raiz de 3 mais 1. Beleza? Esse é o 2x. 2 vezes o x. 5 raiz de 3 mais 1. Show de bola. Mais y, certo? Quanto que vale y? 5 raiz de 2 vezes raiz de 3 mais 1. Então, ó, 5 raiz de 2 vezes raiz de 3 mais 1. Por que você fez isso, professor? Porque é o seguinte, eu posso colocar agora 5 raiz de 3 mais 1 em evidência. Porque está aparecendo aqui, ó, 5 raiz de 3 mais 1 e aqui, ó, 5 raiz de 3 mais 1. Vai sobrar aqui um 2 e lá um raiz de 2. Então, colocando, vou até escrever de vermelhinho, 5 raiz de 3 mais 1 em evidência, vai ficar um 2 aqui e um raiz de 2 lá. 2 mais raiz de 2. Por que eu coloquei isso? Porque eu sei que as opções estão escritas dessa forma. Beleza? E se eu não me engano, o gabarito aí é letra B. Beleza? Letra B é o gabarito. A escrita que o autor colocou é justamente dessa forma aqui. Beleza? Então, não é uma questão difícil. É uma questão, assim, bem simples. Você não precisava utilizar esse teorema do ângulo externo. Você poderia, por exemplo, ter usado ali o triângulo egípcio,
beleza? Porque é o triângulo egípcio que apareceu. Aliás, esse triângulo egípcio, ele aparece muito nessas provas militares. Além disso, você poderia também utilizar aqui o teorema de Pitágoras. Veja, x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a y ao quadrado. 2x ao quadrado é igual a y ao quadrado. Então você poderia também trilhar aí uma solução olhando para o teorema de Pitágoras. O que eu quero dizer, Gênio, é que para resolver uma questão de matemática, existem várias formas distintas, beleza? Existem vários caminhos que podem te conduzir a uma solução correta. Esses caminhos, eles podem ser mais ardilosos ou mais simples. Mas o que você precisa treinar é o melhor caminho, ou seja, o caminho que seja mais fácil para você. Esse é o melhor caminho, beleza? O caminho que você tenha mais facilidade. Então, você só consegue enxergar esses caminhos treinando com muitos exercícios. Então você está no caminho certo se você tentou, se você está se esforçando, se você pausa o vídeo e tenta fazer antes de ver a solução do professor. Beleza? Então vem comigo porque aqui você vai se tornar um hacker de verdade. Antes de você ir embora, eu sempre deixo aí embaixo alguns links interessantes com livros, sugestões de materiais, questões. Se você utilizar esse link, você apoia o nosso canal. Então vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!